Oi, turma! Hoje nós faremos aula de matemática na apostila, página 39, tempo longo e tempo curto. Antes de a gente começar a fazer algumas atividades, a professora quer que vocês prestem atenção. Eu vou explicar algumas coisas para facilitar vocês conseguirem identificar horas e minutos no relógio de ponteiro. Como a professora não sabe se vocês já sabem as horas e os minutos, a professora vai dar uma breve explicação para facilitar. Então observem aqui no quadro este relógio que vocês estão vendo. E observem também que tem ali algumas imagens falando um pouquinho sobre segundos, minutos e horas. Então, o segundo é a unidade básica de medida de tempo e o símbolo de segundo é a letrinha S. Unidades maiores que o segundo são os minutos e em seguida as horas. Então, um minuto, sigla min, e um minuto significa 60 segundos. Hora, sigla H, e uma hora equivale a 60 minutos, que equivalem a 3.600 segundos. Existem outras unidades de tempo. Então, um dia tem 24 horas, uma semana tem 7 dias, quinzena significa 15 dias. Existem meses que acabam com 28 dias, que é o mês de fevereiro. De 4 em 4 anos, o mês de fevereiro acaba com 29 dias, que é chamado de ano bissexto. E tem meses que acabam com 30 ou 31 dias. Bimestre é de 2 em 2 meses, trimestre 3 meses, semestre 6 meses. Um ano tem 12 meses, biênio significa 2 anos, triênio significa 3 anos, quinquênio 5 anos, década 10 anos, século 100 anos e milênio 1000 anos. Bom, sabendo disso, que é só um complemento, nós vamos entender um pouquinho das horas e dos minutos. Bom, nesse relógio que vocês estão vendo na tela, tem ali um relógio de ponteiro que vai do número 1 ao número 12. Para a gente conseguir entender as horas e os minutos, é bem simples quando a gente sabe a tabuada do 5. Porque o relógio ele pode ir de 5 em 5. Bom, olhando ali então, temos na parte de dentro do relógio, do número 1 ao número 12, e cada número desse, ele pode ser também os minutos, que vão de 5 em 5. Então, observem ali no número 1, que também tem o número 5. Então, o número 1, 2, 3 até o 12, nós vamos contar como horas. E aí, nós vamos contar de 5 em 5 para os minutos. Então, observem ali que o número 1 se transforma em 5, o número 2 em 10, o número 3 em 15, o número 4 em 20, o número 5 em 25, o número 6 em 30, o número 7 em 35, o número 8 em 40, o número 9 em 45, o número 10 em 50, o número 11 em 55 e o número 12 em 60, que é uma volta completa. Então, prestem atenção. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60 são números que a gente encontra na tabuada do 5 e que a gente pode usar no relógio. Então, pessoal, ainda observando o relógio e já sabendo que os minutos a gente pode usar a tabuada do 5, nós vamos entender que, dependendo do dia, das horas do dia, nós vamos falar, ao invés de 1 hora, 13 horas. Então, vamos prestar atenção. 1 hora da tarde, a gente usa o número 13. 2 horas da tarde, 14. 3 horas, 15. 4 horas, 16. 5 horas, 17. 6 horas, 18. 7 horas, 19. 8 horas, 20. 9 horas, 21, 10 horas, 22, 11 horas, 23 e 12 horas, 24, que seria meia-noite.
De manhã, a gente pode falar 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e meio-dia. Isso porque o dia tem 24 horas e o relógio vai somente até o 12. Então o relógio, os ponteiros, eles precisam dar 2 voltas no relógio para chegar no 24. Por isso que depois do meio-dia a gente fala 13 horas e assim por diante. Vocês estão vendo que ali no relógio tem aqueles pontinhos pequenininhos que também são considerados minutos, onde vai de 1 em 1. A gente contou os minutos de 5 em 5 com os números maiores, mas tem os ponteiros menores que também significam os minutos. Então, pessoal, sabendo dessas regras, a professora quer que daqui a pouco vocês assistam o vídeo também complementar que eu coloquei no Google Sala de Aulas, que é um vídeo mostrando como se vê as horas e os minutos. É um vídeo bem importante para vocês assistirem e conseguirem entender e até mesmo aprender a ver as horas em relógios de ponteiro, ok? Voltando aqui para a página 39, então, vamos lá. Tempo longo e tempo curto. O teatro sempre esteve presente na história da humanidade como meio de expressar sentimentos, de contar histórias e de tentar explicar fenômenos da natureza. Não se pode afirmar ao certo como e quando surgiu, mas o teatro, parecido com o que conhecemos hoje, começou com os gregos. Foi na Grécia, mais ou menos há 25 séculos, que apareceram 2 gêneros teatrais, a tragédia e a comédia. As peças eram encenadas ao ar livre, em arenas como a da primeira imagem. Uma encenação podia durar o dia todo. Atualmente, as peças são apresentadas em teatros com tempos menores de duração. No Brasil, muitas cidades têm teatros ou auditórios que abrigam espetáculos. A Casa da Ópera, Teatro Municipal de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, por exemplo, foi inaugurada no ano de 1770 e é o mais antigo teatro do continente americano ainda em funcionamento. Sabendo disso, nós vamos fazer algumas atividades na seção Diga Aí. Então, na primeira bolinha, há quantos anos aproximadamente surgiram a comédia e a tragédia? Ali diz que foi na Grécia mais ou menos há 25 séculos. Então, vocês têm que saber quanto é um século e aí achar essa resposta. Um século é igual a 100 anos. Sabendo disso, façam a conta para conseguir achar a resposta. Segunda bolinha. Em que século foi construído o Teatro Municipal de Ouro Preto? Então, leiam ali e tentem achar em que século foi construído. Terceira bolinha. Há quantos anos o Teatro Municipal de Ouro Preto foi concluído? Observem ali. Tem a data 1770 e vocês vão ter que fazer uma conta com o ano atual que nós estamos agora, 2020, para conseguir achar essa resposta. E ali embaixo diz assim: para medir o tempo usamos diversas unidades de medida, algumas para intervalos mais longos, como séculos e décadas, usamos ano e mês para intervalos mais curtos e hora e minuto para intervalos ainda menores. É com esses intervalos menores que vamos lidar agora. Então, na página 40 diz ali, você já sabe como funciona um relógio analógico, aquele de ponteiros, não é? Complete as frases com as palavras ou números do quadro para lembrar como se faz a leitura das horas em um relógio desses. Então, vocês estão vendo ali uma tabelinha onde mostra o número 30, o número 60 e as palavrinhas. As horas, os minutos, das horas, dos minutos, maior e menor. Então, vocês vão ter que fazer a leitura das frases que estão ali e completar essas frases com as palavras e números do quadro. Na seção Lápis na Mão tem a atividade número 1. Na cidade onde Renata e Paula moram, há diversos espaços para representação de espetáculos e todos os anos a cidade abriga um festival de teatro. Elas estão olhando a programação para escolher alguns espetáculos e atividades. Então é importante vocês observarem com bastante atenção essa tabela, porque é nessa tabela que tem as informações necessárias para a gente fazer as atividades das próximas páginas. Então ali tem teatro da cidade, as peças,
o Teatro do Trabalhador, Circo da Zona Oeste, Auditório da Universidade, onde tem ali as oficinas, os horários, os dias, tudo certinho. Então, na página 41, diz assim: em todos os itens explique sua resposta. Letra A. A que horas vai terminar a apresentação da peça Brincadeiras no Palco? E a oficina de palhaçaria? Então vamos observar que horas começa Brincadeiras no Palco. Ali na tabela está dizendo que essas brincadeiras no palco começam às 14h10, ou seja, 2h10. É importante vocês observarem quanto tempo dura essa peça. Então ali está dizendo que essa peça dura 1h40. Sabendo que começa às 2h10 e que dura 1h40, vocês vão ter que achar que horas vai terminar essa peça. E assim vocês farão a mesma coisa na oficina da palhaçaria. Então ali a oficina está dizendo que começa às 9h45. E essa oficina dura 2h15. Sabendo da hora de início e da duração, que horas vai terminar? Letra B. Marque a alternativa correta para o horário em que vai terminar Nina e o peão. Então, novamente, observem ali na tabela o início, a duração, para vocês conseguirem achar que horas vai terminar. Letra C. Renata foi ver uma peça que acabou às 11 da noite. Em qual teatro ela foi e como é o nome da peça? Então, observando, vocês já vão conseguir encontrar. Letra D. Paula quer assistir O Mundo no Palco e Minha Vida na Caverna no mesmo dia. Será que é possível? Então, O Mundo no Palco começa às 18 horas e dura 1h45. Já Minha Vida na Caverna começa às 19h30 e dura 1 hora. Observando o horário que começa essas duas peças e a duração, será que ela conseguirá assistir essas duas peças no mesmo dia? Letra E. Para ir da Praça 22 de Abril até o Teatro da Cidade, elas gastam meia hora, ou seja, 30 minutos. Renata pode participar da ciranda e assistir O Mundo no Palco? Então, novamente, vocês têm que ver ali que horas começa. Ciranda de rua começa às 16, ou seja, 4 horas da tarde. E dura 1h10. Já O Mundo no Palco começa às 18 e dura 1h45 minutos. Sabendo o horário de início e a duração das peças, será que ela consegue assistir essas duas? Letra F. Paula e Renata foram assistir a uma peça de teatro e só saíram de lá no dia seguinte. Qual peça elas foram assistir? Número 2. Tamires e Amélia fazem curso de teatro na escola e estão marcando um horário para ensaiar. Então elas dizem: a que horas nos encontramos, Amélia? Pode ser às 4h30. Página 42, letra A. O que significa a palavra meia na fala de Amélia? E letra B. Quando elas chegaram, o relógio da sala estava assim, como o ponteiro que vocês estão vendo aí na atividade de vocês. Elas chegaram no horário combinado, então observem esse relógio e os ponteiros para você identificar se ela conseguiu ou não chegar no horário combinado. Ainda na página 42 tem ali: observe com atenção o relógio da sala. O ponteiro dos minutos aponta para o 6. E o das horas está indicando um lugar entre o 4 e o 5, certo? Isso acontece porque, enquanto o ponteiro dos minutos deu meia volta, o ponteiro das horas girou lentamente, percorrendo a metade da distância entre o 4 e o 5. E ali tem mais um comunicado. Este relógio está marcando 8h30, ou 8 horas e 30 minutos. Indicamos por 8h30. Em algumas situações pode ser indicado por 8h30 ou 8h30. Vocês estão vendo ali que tem várias formas de registrar as horas. Na atividade número 3,
leia a explicação da professora Leila. Então a professora diz: reescreva a frase a seguir utilizando um dos modos de indicar as horas usando números. Vocês viram ali no balãozinho que há várias formas de indicar as horas. Sabendo disso, ali diz assim: hoje haverá uma apresentação de música na escola, que começa às 2h30. Usando números, vocês vão registrar essas horas ali na número 3. Número 4. Marquei com uma amiga para tomar um café às 6h30 da tarde. Quando cheguei ao local do encontro, vi que ela mandou esta mensagem. Então ali tem um celular que diz assim: ainda vou levar meia hora para chegar. É importante observar o horário que ela mandou essa mensagem. Então ali no celular diz que ela mandou às 18h15. Sabendo disso, na letra A diz assim: a que horas a amiga mandou a mensagem? E B, a amiga vai chegar no horário combinado? Explique sua resposta. Página 43, número 5, desenhe os ponteiros nesses relógios para marcar os horários indicados. Então ali tem 4 relógios onde vocês vão marcar as horas e os minutos. Então no primeiro relógio vocês têm que registrar 7h15, no segundo 10h30, no terceiro meio-dia e 25 e no último 18h55. Número 6, João é aluno do 4º ano e estuda no turno da manhã. Letra A, pinte de azul a faixa da aba as horas que João passa dormindo. Então, o João diz assim, eu sempre vou dormir às 21 horas, ou seja, 9 horas da noite, e acordo às 6h30 da manhã. Sabendo disso, então ali na abinha ao lado, vocês vão pintar de azul as horas que o João passa dormindo. E ali tem uma bolinha. Quantas horas João costuma dormir todas as noites, sabendo que ele vai dormir às 9 e acorda às 6h30? B. As aulas de João começam às 7h30 da manhã e terminam ao meio-dia, como a gente, na nossa sala. Pinte de verde esse período na faixa da aba. Então, vocês vão pintar ali na faixa de verde esse período das 7h30 ao meio-dia. E aí, vocês vão registrar na bolinha quanto tempo João fica na escola. Letra C. Todos os dias, João almoça 12h30 na casa da sua avó. Circule na faixa esse horário. Letra D. Nas segundas-feiras, João tem 1 hora de aula de natação que começa às 5h30 da tarde. Pinte de amarelo na faixa o tempo da aula de natação de João. Letra E. Quanto tempo se passa desde que João sai da aula de natação até o horário que vai dormir? Então, vocês têm que saber ali que horas ele sai da natação, sabendo que ele vai dormir às 9. Quanto tempo se passou? E a bolinha, escreva uma lista de sugestões do que João pode fazer nesse intervalo. Então, ele pode fazer várias coisas. Por exemplo, o quê? É isso que vocês vão fazer. E na página 44 e 45, prestem bastante atenção, porque ali está dizendo assim, conhecendo um pouco mais sobre a turma. Então, é uma pesquisa que nós vamos fazer quando estivermos juntos na escola. Por enquanto não é possível, então a página 44 e 45 nós vamos pular e vamos fazer somente quando retornarmos. Por hoje é só, assistam o vídeo complementar que vai ajudar vocês a entenderem melhor sobre os minutos e as horas. Qualquer dúvida, a professora está à disposição. Boa aula!